Boa noite, sou Roosevelt Brugnara, aqui no canal do YouTube Aprendendo e Ensinando. Aprendendo e ensinando sobre espiritualidade, casos verdadeiros, casos que aconteceu comigo mesmo, não foi contado em livro, foi lido em livros, nem contado por outras pessoas, foi casos que eu mesmo vivi, né? E vivo muitas vezes ainda. E hoje é dia 31 de agosto de 2024, no sábado à noite, né? Então, meu boa noite a todos. E eu tenho um caso para contar hoje, e na verdade tem vários, né? Mas vou contar um hoje, e um ou dois talvez, né? Há alguns anos atrás, tipo, sei lá, eu acho uns, sei lá, 5 anos, 8 anos atrás, eu trabalhei numa empresa, eu trabalhava à noite, de madrugada. Começava tipo ali 10 horas da noite até as 5 horas da manhã, né? Mais ou menos, acho que era esse horário mais ou menos. E quando eu entrei lá eu não sabia, mas tinha morrido uma pessoa lá. Tinha morrido nessa pessoa, tinha ido passear, alguma coisa do tipo, e aí foi para um barzinho, alguma coisa, e parece que mataram essa pessoa, numa briga, numa discussão, uma coisa do tipo assim, né? E, e tá, mas eu também nem, eu não sabia desse caso, né? E aí, beleza. Aí o setor que eu trabalhava, nós trabalhávamos em dois. Trabalhava acho umas 100 pessoas à noite, nesse horário, nesse turno, que era 3 turnos, né? Mas tinha uns 5, 6 galpão muito gigante a empresa. E nós trabalhávamos em dois, com duas máquinas, naquele galpão, mas era um galpão muito grande. Devia dar, eu acho, uns 100 metros de largura por uns 200 metros de comprimento, só o galpão que a gente trabalhava. Aí depois passava mais dois galpão, ficava tudo escuro, as lâmpadas, né? Porque não tinha ninguém trabalhando naquele horário, naquele turno. E daí no outro galpão, depois daqueles dois galpões gigantes, é outro galpão gigante. Lá trabalhava mais umas 50, 70 pessoas, depois tinha outros galpões com mais pessoas, né? Mas o galpão sim que a gente trabalhava em dois, lá um galpão muito grande, gigante. E quando estraga, aí eu gosto muitas vezes de estar um pouco mais sozinho e tal. Então quando estragava a máquina do mim, daí eu tinha que ir lá para dentro para outro setor e o meu colega ficava lá trabalhando na máquina dele, né? Enquanto trabalhava, estragava dele, muitas vezes acontecia de algum problema, algum defeito. Daí nesse horário o pessoal da manutenção não estava ali, né? Só durante o dia. Aí ele pegava e ia lá para dentro e eu ficava ali, né? Mas como ele gostava de estar mais no meio de pessoas e eu preferia estar um pouco mais sozinho, a gente conversou, daí um dia a gente conversando, ele assim, quando eu estrago a minha máquina, eu vou lá para dentro, tu fica. E quando estraga a tua, em vez de tu ir lá para dentro, não quer tocar a minha máquina, daí eu vou lá para dentro, ele assim para mim, eu disse, não, por mim tá ótimo, tá bom para ti, ele tá. Nós dois entramos em acordo, ficou bom para nós dois, né? Nós dois queríamos aquilo ali mesmo. Então, eu muitas vezes ficava ali sozinho, né, a noite inteira. Ele talvez teria um pouquinho até de medo, né, porque era um pouquinho assustador mesmo, porque era um galpão muito grande, muito cheio de coisa e só ficava a gente sozinho lá, né. Daí quando um saía lá pra dentro, só ficava o outro sozinho a noite inteira. O encarregado ia lá, olhava 2, 3 vezes na noite, ia lá dar uma olhadinha na gente, para ver se estava produção, tudo certinho, não tinha defeito. E aí eu não sabia, e começou a vez em quando umas coisas diferentes, tal, umas coisas assim meia alguma coisa assobiando, um barulho estranho. E eu ficava já assim, né? Alguma coisa tem, tá, não tá certo. E isso passou alguns dias. Aí depois de um dia eu olhei para cima, o galpão também era muito alto, devia dar acho uns 15, 20 metros de altura. Como ele era muito grandão, também ele era muito alto. Eles usavam uma sobreloja lá numa parte que era para botar estoque e embalagens, né? E eu olhando aquilo ali, daí um dia passou um espírito, mas era um vulto assim, não tem era de espírito, mas era um vulto. Passou para um lado, passou para o outro, mas eu já estava sentindo ele, porque eu já estava sentindo a presença mesmo, ele estando mais longe, eu já estava sentindo aquela presença. E eu vendo aquilo ali, eu fiquei só observando, né? Aí daqui a pouco desligou a minha máquina. Desligou a minha máquina, eu sei que a minha máquina não desligou sozinha, eu sei que também eu não foi desligou, eu sei que foi essa energia desse espírito que desligou. Isso eles podem fazer, não todos, mas um espírito mais, não vou nem dizer evoluído, um espírito mais denso, mais pesado, ele tem essa força para fazer isso, tá? Desde que ele tenha esse entendimento que ele queira fazer isso, né? E daí como eu também tenho a mediunidade como é que eles dizem, acho que é física, né? Que as coisas se movem também, eu consigo, sim, já vi muitas vezes o meu prato se mover, copo, entre várias outras coisas, né?
porta de armário bater, esse tipo de coisa. Então isso facilita bastante para o espírito usando a minha energia para poder fazer isso. E a máquina desligou umas duas, três vezes. E o que que aconteceu? Daí daqui a pouco tá, eu vou lá, ligo a máquina, volto, porque eu não tenho o que fazer, tá? Aí faço oração sim, mas quando eles não querem ir também eles ficam ali. Ele estava ali para incomodar, na verdade, ele assustava as pessoas e estava ali para incomodar. E o que que acontece? Peguei, aí fiquei quietinho lá, voltei lá, liguei a máquina, tudo certinho, vários botões, voltei a trabalhar e daqui a pouco senti uma presença muito forte, uma sensação muito forte e ele estava certinho atrás de mim. Tava assim, tipo, vamos dizer, meio metro atrás de mim, um pouquinho mais. Eu senti aquela sensação muito forte ali, isso de madrugada, só imagina sozinho dentro de um galpãozão gigante. Aí, mas não tem medo não, daí eu conversei com ele, né, em pensamento. Na verdade eu conversava falando, a gente conversa em pensamento, eu escuto o pensamento, que ele fala em pensamento comigo, eu escuto aqui no meu pensamento. E eu como estava sozinho, daí eu falei como eu estou falando com vocês aqui, né. E se tem outras pessoas junto, eu converso com o pensamento também, com a mente, para não assustar as pessoas, né. E aí eu perguntei o que, que ele queria. Ele disse que nada, só estava ali dando umas voltas. Eu disse, ó, tu estás querendo me assustar, tu estás enganado, porque eu não tenho medo, tá? Então assim, eu vou fazer as orações, tu vai embora e tal, mas aí não desliga mais as máquinas. Senão nós vamos ter que te prender se tu desligar mais, mexer mais nas máquinas. Aí ele ficou quieto, daí conversamos um pouquinho ali e tal. Ele disse que realmente tinha sofrido um acidente, mas também não queria ir embora, tava ali vendo o pessoal, vendo a empresa, ia para outro lugar, para onde ele achava que tinha que ir, ele ia. Aí perguntei, fiz as orações também, perguntei se ele queria ir, queria dar ir para um plano melhor, porque ele também não era pessoa ruim, né, foi assassinado. E ele disse que não, ia ficar. Eu disse, não, quer ficar, tudo bem, né? Que ninguém é obrigado a nada, né? Só que eu disse pra ele, ó, que eu não quero mais que tu fique no setor, não quero que tu desligue a máquina, pra mim também não ficar bravo, pra mim não. Eu sabia que era ele. Aí conversemos um pouco e ele foi embora e ficou tudo certo. Mas só para vocês entenderem como é que é as coisas, é que eles voltam muitas vezes para assustar, não tem? Ele voltou da empresa, não sei se ele tinha muitos amigos, até alguns inimigos dentro da empresa, mas ele ficava lá de madrugada assustando as pessoas. Tanto que eu conversei com uma pessoa que vinha mais cedo no final de semana, que ela ligava as máquinas para trabalhar a semana inteira, que era 3 turnos, né? Mas daí parava sexta, sábado de manhã e começava já domingo de tarde de novo, né? Daí só no sábado durante o dia e a noite parava. Daí essa pessoa disse que cada vez que ia ali realmente escutava subiu, escutava pessoas tipo chorando, resmungando. A pessoa tinha muito medo de ir lá ligar as máquinas até sozinha. Ela falou que, sério, eu venho, eles pagavam ela por fora só para ir lá ligar as máquinas, né, para ir aquecendo e tal. Mas ela que morria de medo, essa pessoa disse que morria de medo de ficar lá sozinha. Diz que essa pessoa era bastante entendida também, que ela era espírita, tá? Ela era espírita, era bastante entendida, mas morria de medo. Essa é a questão. O medo atrai mais ainda o espírito e deixa ele mais forte ainda. Por isso que eu digo para você, sempre evitar de ter o medo. Sempre, quanto mais coragem, mais determinação, menos assombração vai aparecer, aquele ditado, né? Menos assombração vai aparecer. Então sim, consegui convencer ele, não apareceu mais ali, tá? Mas assim, por um lado, sim, até parecia ser bastante assustador, porque de madrugada ali, sei lá, 2, 3 horas da madrugada, 4 horas, não sei que hora que era, não me lembro, aquele espírito, tu vendo ele passando para um lado e o outro, e eu conversando com ele já em pensamento, não queria que ele mexesse na máquina, desligasse e tal, e depois ele vem, uma hora que pum, eu senti ele descer e ficar bem próximo de mim, assim, tipo meio metro, 1 metro por aí mais ou menos, ali coladinho, tipo querendo me assustar, ou tentando assustar e não conseguia também, né? Aí expliquei para ele que eu não tinha medo, então não adiantava nele querer tentar, e o que ele quisesse ajudar, eu daria ajuda para ele sim, fazer oração, encaminhava ele, mas ele não quis. Mas mesmo assim ele não querendo, disse para ele ir embora, mas ainda fiz as orações. Aí talvez abra um pouco a mente dele, daqui a pouco a própria espiritualidade consegue, né? Levar ele, mas não sei o que aconteceu com ele, tá? Não tenho ideia. Mas agora, esse era o primeiro caso, né? Agora eu vou contar o caso sobre luzes, lâmpadas, energia, tá? A gente, quando também eu tenho várias mediunidades, tem a mediunidade que é física, que eles dizem, que faz as coisas se movimentar e tal. E eu tenho muito essa mediunidade, tá, também.
muito forte, tanto que eu vi já muitas coisas mexer e tal. E quando ando de carro, já aconteceu várias vezes de eu estar andando de carro, vou lá em tal cidade resolver um negócio. Muitas vezes eu embarco no carro, a hora que eu estou começando a ir, o painel começa a piscar. O painel começa a piscar, piscar, e aí eu paro, daí eu me concentro ali uns 2, 3 minutinhos, encosto o carro, né, para isso, né, e me concentro 2, 3 minutinhos e pergunto para a espiritualidade, não é para ir, não vai dar certo lá, não vou conseguir resolver. Daí ele diz, não, hoje não, tu vai perder a viagem e tal. Aí realmente eu faço a volta, volto para casa, porque não é dia, não é hora, aquele dia eu não vou conseguir resolver lá ou naquela outra cidade aquele que eu ia resolver. Isso já aconteceu muitas e muitas vezes, tá? Uma vez até interessante que eu vou contar para vocês terem uma ideia, eu tinha botado, eu ia uma palestra e eu tinha botado um terno bem bonito, que estava lá guardado já há 10 anos, né? Pobre é assim, né? Compra um terno e usa 3 vezes na vida, né? Uma quando compra, uma quando uma necessidade, e a outra quando morre, se tiver aquele terno, eles usam ainda aquele terno para o cara ir pro caixão, né? E o meu usei 2 vezes, tomara que demore muito e muito para usar a terceira vez, né? E se usar a terceira vez, seja para outra palestra, para reunião, para qualquer coisa do tipo, não para ir para dentro do caixão, né? Então eu de terno, sapatinho, tudo certinho, bonitinho, era 7h30, 8 horas da noite, 8 horas acho que começava a palestra, e fui passar lá e tal, daí fui passar numa baixadinha perto da casa que eu morava. Tinha chovido muito durante o dia e formou uma poça d'água, que a água batia quase na porta do carro. Era uma Chevy que eu tinha na época, uma Chevy ah, bem baixa. Chevy é um carro bem baixinho, Saveiro, assim, bem baixinho, né? E eu devagarzinho para não ficar atolado, e o carro apagou tudo. Apagou tudo certinho no meio da poça. Dava mais uns 3 metros para frente do carro, uns 3 metros para trás, para os lados. Então eu de terninho, sapatinho bonitinho, e eu não podia faltar aquela palestra, porque eu tinha comprado ingresso e queria muito ir, né? Pra uma palestra bastante interessante que ele estava que ia ser. E eu fiquei bravo. Fiquei bravo, comecei a dar um soco no volante, chamei um monte de palavrão, um monte de nome. Pagou tudo o carro, não tinha jeito, tá? Não ligava e não ligava. Mas vocês estão vendo que é os espíritos negativos não querendo que tu vá num lugar interessante, que é para te evoluir, para te aprender, para te se melhorar. Caso ali eu trabalhava numa empresa, numa loja, eu estava indo para aprender sobre a logística, aprender sobre faturamento, vendas, tudo isso, não tem? E, e a espiritualidade no chão. E eu, na época, isso faz muito tempo, tá, faz uns 15 anos, então eu nem sabia o que é mediunidade ainda, nem sabia que nada acontecia, tudo isso é comigo, mas eu nem sabia o que era isso. E eu dei muito soco no volante, fiquei muito bravo, xinguei muito, chamei muito palavrão, muito nome, e, e isso fiquei lá uns 5 minutos e não adiantou nada, né? Não adiantava, claro, eu estava fazendo o que eles queriam, que era chamar palavrão, gritar, dar soco, ficar nervoso. Isso daí fortalece a espiritualidade negativa e me enfraquece a minha espiritualidade de luz, que me auxilia, né? Como a de vocês também, quando cada vez que vocês ficam nervosos, a espiritualidade de luz de vocês baixa a vibração, diminui, são obrigados a se afastar, e a negativa, a ruim, das trevas, se fortalece. Por isso que eu estou contando isso para vocês. O que aconteceu depois? Eu nem sabia que era mediunidade, nem entendia nada disso ainda. Aí eu comecei a rezar. Fiz a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, pedi para Deus ajudar, que eu precisava, e nessa palestra a espiritualidade pudesse me ajudar e tal. O Arcanjo Miguel, que eu sou muito devoto ao Arcanjo Miguel. E o que aconteceu? Rezei e tal, ali, aquele minutinho, 2 ali, bati a chave, o carro pegou e fui. Aí fui para a palestra e tal, deu tudo certo, mas só para vocês entenderem que quando acontece algum imprevisto, alguma coisa assim, é a espiritualidade muitas vezes do mal usando alguma coisa para travar a gente, para deixar a gente bravo, nervoso, para a gente baixar a vibração, para eles poder ficar mais forte com a gente. Então, quando acontecer algum imprevistozinho, faz uma oração. Se não era para você chegar lá em tempo, é porque não era mesmo. Se era, não ia acontecer nada e você vai chegar a tempo, tá? Então, assim, ó, presta sempre bastante atenção assim, nessas coisas que a gente muitas vezes pensa que está preparado. Na hora que acontece, a gente fica bravo, fica nervoso e não resolve nada, não tem, só piora ainda a situação. Em termos de lâmpada, tá? Eu muitas vezes estou muitas vezes com alguma decisão, e se vai chegar alguma visita, alguma coisa, muitas vezes a lâmpada pisca, tá? A lâmpada começa a piscar, e eu
pergunto para a espiritualidade, é porque muitas vezes eu estou um pouco desligado também, daí eu pergunto para a espiritualidade o que que é, o que está acontecendo. Daí eles dizem, ó, vai chegar uma visita de fora, ó, vai acontecer isso. Como esses dias, 2 vezes a lâmpada piscou de manhã, daqui a pouco só 1/2 hora a lâmpada se piscou tudo de novo. Aí eu senti uma sensação bastante ruim, assim, de falta, de uma coisa do tipo assim. Aí depois de uma meia hora eu olhei no celular, nas redes sociais ali, nos, nos WhatsApp, assim, que a gente tem, né, os grupos aí da cidade. Aí tinha morrido no mesmo dia, até meio-dia, tinha morrido 2 colegas meus. Assim, morreram de doença, não tem, já estava doente e tal, né? Não era tão velho também, era pessoa de meia idade, mas estava muito doente há um tempo. E os dois vieram a falecer. Um faleceu, o outro também já faleceu há poucos minutos depois. E 2 vezes eles avisaram, tá? Então, assim, ó, é bastante interessante porque eles avisam tudo através de, muito assim, através de sinal de lâmpada, batida na porta, assim, uma vez eu também estava dormindo e bateu 3 vezes assim, toque, toque, toque na cabeceira da minha cama, que a casa era de madeira, e eu não entendi, também eu levantei, abri a janela de uma olhada, deitei de novo, bateu de novo. Aí de manhã cedo meu pai veio avisar que meu tio tinha falecido e tal, isso aí 25 anos atrás também, não era piazão, mas também não sabia que era mediunidade, não entendia nada de espiritualidade, mas para ver que já acontecia essas coisas. Então, assim, ó, batida, esses tipos de sinais, mas principalmente luz piscando, o painel do carro, nossa, o painel do carro por muitas e muitas vezes piscou avisando que não era para mim em algum lugar, ou alguma coisa assim acontecer, ele piscava, esse painel piscava. Uma vez também eu estava vindo se eu não me engano, até era da cidade de Laguna, eu tinha ido lá resolver um negócio. Eu estava vindo e eu ia parar em Tubarão para resolver um negócio. Aí tinha um negócio muito importante para resolver em Braço Norte e tinha um horário marcado, eu tinha esquecido. E eu estava vindo, chegou perto de Tubarão, a luz começou a piscar, piscar. E eu pensei, se eu parar aqui, o carro vai pifar e eu não vou conseguir chegar em Braço Norte. Daí não, eu precisava até dar uma paradinha em Tubarão, mas não era tão necessário. O necessário era parar em Braço Norte para mim, que é onde eu moro, né? E o que que acontece? Daí começou a piscar, piscar, eu passei direto Tubarão, vim de Laguna e vim direto para Braço Norte. Só passei Tubarão, andei uns 2, 3 quilômetros, pronto, o painel ficou tudo certinho, tudo normal. Chegou pertinho de Braço Norte, daí eu me lembrei, tem que ir lá nesse, olhei a hora, tem que ir lá nesse lugar que eu tinha marcado essa hora agendado. Se eu tivesse parado em Tubarão, eu tinha perdido esse horário que eu tinha agendado, já bastante importante que era, que eu não me lembrava mais, e em Braço Norte. Eles deram o sinal para mim não parar, para me passar direto, para mim não perder esse horário em Braço Norte. Mas estão entendendo assim como é que a espiritualidade trabalha quando a gente está bem alinhado com eles, tá? Isso que nessas épocas, assim, agora nessa vez que eu estava em Laguna, eu já entendi a espiritualidade faz uns 3 a 4 anos atrás, então já estava bastante entendido, né? Mas tem muita coisa que acontecia há 20, 30 anos atrás que eu não entendia nada, então era muito mais difícil. Hoje eu já entendo muito, então tentando sempre tentando entender, né? Como é que funcionam as coisas, então daí facilitou bastante para mim. Então, assim, ó, só para vocês entenderem que muitas vezes, através de sinais, a gente consegue saber as coisas, a gente consegue entender as coisas, se é para ir, se é para não ir. Outra coisa, ah, os mentores, ou a espiritualidade, então, os anjos da guarda, estão toda a vida tentando conversar com a gente. E a gente muitas vezes está tão corrido no dia a dia que a gente acaba não parando para escutar. O médio, quando ele presta bastante atenção, ele consegue, assim, eu quando estou assim bastante, ultimamente estou bastante bem leve, assim, bem tranquilo assim com a espiritualidade, nossa, eles falam várias vezes durante todo o dia, durante a noite, então eu escuto muito, muito, com muita facilidade, não tem? Mas assim, eu também faço bastante meditação, eu procuro manter sempre um astral bom, leve, tá entendendo? É onde a gente consegue escutar. Até eu quero ver se no próximo videozinho vou explicar um pouquinho como se faz para conseguir entender, tá? Para conseguir entender a mediunidade, conseguir entender o que os anjos falam, uns diz mentores, outros anjos, outros guias. Para mim eu falo vários esses nomes também, mas para mim é o meu anjo da guarda, que ele é o meu mentor, que ele mentoria a gente, até porque tem o anjo da guarda que é o protetor da gente, o anjo protetor, né? E realmente tem esses mentores, esses guias, né, que cada um dá os seus nomes, e esses aí são os espíritos amigos que ficam auxiliando a gente. Eles ganham essa missão também para proteger a gente, para tentar indicar a gente, não faz assim. Eles ficam lá num critério desesperado, não faz isso, não faz aquilo, não, tu tá errado.
Aí depois a gente faz as cargadas, daí vai pagando as consequências lá na frente, né? Mas eles deixam bem, tentam sempre ajudar a gente, porque nem toda vida a gente presta atenção no que eles estão falando e não consegue entender. Mas no próximo videozinho, eu quero ver se nesse próximo videozinho eu consigo explicar para vocês como vocês vão conseguir escutar e como vocês vão definir também se é espírito bom, se é os seus mentores mesmo, seus guias, ou se é outros espíritos tentando levar você, na verdade, para o mau caminho, né? Então quero agradecer vocês por esse vídeo aí que a gente está fazendo agora, né? Sábado à noite, até dia 31 de agosto de 2024. Se vocês puderem curtir, comentar. Se tiver alguma pergunta, faz a pergunta, eu até gosto que façam, porque daí eu respondo no próximo vídeo, tá? Tudo que eu souber eu vou responder do meu jeito, tá? E se eu não souber, eu vou tentar procurar essa resposta para passar para vocês. Pode ser qualquer resposta sobre espiritualidade, qualquer resposta sobre família, qualquer resposta sobre filhos, qualquer resposta sobre espíritos, qualquer resposta sobre política, qualquer resposta, tudo que vocês imaginar, a espiritualidade sempre passa para mim muita coisa, tá? Sei tudo? Não, tá bem longe disso, tá? A espiritualidade que me auxilia sabe tudo? Também não, eles são bem mais evoluídos que eu, mas tem muitos espíritos, uma hierarquia muito mais evoluída que eles também, mas tudo que tiver alcance deles, eles passam. E o que não puder, eles tentam buscar também para tentar passar para a gente mais lá na frente, tá? Até quero agradecer também a minha filha Bruna, né? Ela me deu de presente agora do Dia dos Pais, né? Esse mês agora em agosto ainda, né? Ela me deu aqui esses pezinhos para botar o celular, pode ver que antes ficava aqui mais de baixo, agora com esse pezinho eu consegui botar ali, a gente fica mais reto, fica mais confortável para mim falar também, tá? Então, brigadão, filha, pelo presentão que tu me deu. Parece ser muito simplesinho, mas tá me ajudando pra caramba, tá? Muito obrigado, tá? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, né? O Espírito Santo de Deus passe nas nossas casas, que tire todo aquele vazio dentro de nós, as mágoas, coisas ruins, e que só dê para nós coisas boas, alegria, pensamentos bons, né? Que possamos sim abraçar os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, né? E que Deus nos abençoe sempre, beleza? Tudo de bom e uma boa noite, um bom final de semana a todos e uma ótima semana de trabalho semana que vem, tá? Tchau, tchau e muito obrigado.